Boa tarde, pessoal. Sou Guilherme Medeiros, agrônomo de desenvolvimento de mercado da Stoller do Brasil, sediado em Luiz Eduardo Magalhães, e é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura do milho, continuar o nosso bate-papo iniciado ontem, né? E aí eu espero que todos vocês estejam bem, esbanjando saúde que está relacionada ao nosso tema aqui de hoje, que é sanidade de plantas. Então, nos últimos tempos, né, principalmente aí nos últimos 2 anos, a gente sempre ouviu que ter saúde depende de uma nutrição equilibrada, que os nutrientes que a gente fornece para o nosso corpo está diretamente relacionado ao nosso estado sanitário, né? E para as plantas, né? Será que isso se aplica também? Então, é isso que nós vamos discutir aqui hoje, tirando um pouco a lupa de cima do patógeno, né, que é o causador da doença, e trazendo essa lupa para a planta, entendendo quais são os mecanismos de defesa da planta e de que forma que a nutrição pode contribuir para a gente ter uma planta mais sadia ao longo de todo o ciclo, entregando mais produtividade. Então, para entender um pouco mais sobre isso, vamos começar aqui destrinchando um pouco de como que a planta se protege contra as doenças, né? Então, parte ali da barreira física, com estrutura da parede celular, uma camada de cutícula e cera, a lignina, que é produzida. Depois tem a barreira bioquímica, né? Com compostos fenólicos, as enzimas de defesa, principalmente ligadas ali à redução do estresse oxidativo, né? Redução de substrato para o patógeno. Então, ter uma perfeita assimilação de nitrato, né, aminoácidos e açúcares livres, e o sistema natural de defesa da planta, que é ativado, né, e tem ação sobre os fungos. Então, tudo isso protege a planta contra a ação dos patógenos. Então, vamos detalhar um pouquinho mais aqui essas 4 camadas de defesa da planta, né? A primeira estratégia de defesa, né, a primeira etapa aqui, né, é a cutícula e cera, que é a camada externa. Então, é uma barreira física que a gente tem que protege a planta da ação dos patógenos. A segunda já é uma barreira química, né, ligada lá à ativação das enzimas que vão neutralizar as espécies reativas de oxigênio e desencadear uma série de processos ligado à expressão dos genes de defesa e também à lignificação. Então, é uma barreira química e uma barreira física, nesse segundo momento. E aí a gente parte para a indução, né, dos compostos fenólicos. Essas substâncias são sinalizadoras, né, e sinalizam a produção de algumas outras moléculas na planta, dentre elas a ativação de algumas enzimas que degradam a parede do fungo. Então, a planta tem todo esse complexo de defesa contra as doenças. E aí, de que forma que a gente trabalha a nutrição pensando em sanidade de plantas, de que forma que esses nutrientes têm efeito sobre as doenças, né? Então, a barreira física, né, na composição de parede celular, a gente tem o cálcio e o boro, na síntese de lignina, tem o cobre e o manganês. Para a integridade de membrana, pensando em evitar exudação de compostos, né? O boro e o zinco são super importantes, e na barreira bioquímica, o zinco, cobre, manganês e molibdênio também super importantes para a gente poder manter essa planta mais sadia, funcionando perfeitamente. Então, aqui para comprovar um pouco mais do efeito dos nutrientes sobre as doenças, né, eu chamo a atenção para vocês aqui para o caso do cobre, por exemplo, né, onde em 52 trabalhos que foram conduzidos, em 49 a gente observou, né, os pesquisadores observaram que houve diminuição na severidade das doenças com o tratamento à base de cobre. Então, mostrando mais uma vez a eficiência, né, a importância que esses micronutrientes têm no sistema natural de defesa das plantas. Aqui eu vou apresentar para vocês um trabalho
que foi conduzido pelo professor da UFV, o Fabrício Rodrigues, e onde foi tratada uma planta com indutor de resistência, né, do nosso portfólio, Relief, e comparado aqui com outras duas testemunhas, né? Então, a gente conseguiu ter aqui uma atividade da glucanase, que é uma enzima que degrada a parede celular do fungo muito maior em relação aos demais tratamentos, né? E em plantas não inoculadas, a gente conseguiu ter um resultado também interessante aqui da atividade da quitinase, significando aqui que não teve custo energético para a planta na ausência do patógeno. Então, uma ferramenta super segura de utilizar. E isso, claro, refletiu também na severidade da doença, onde as plantas tratadas lá com Relief sofreram menos com a doença. Esses resultados a gente continua apresentando aqui para vocês da incidência do enfesamento num cliente lá em Uberlândia, onde a gente teve um menor índice de enfesamento quando a gente associou o indutor de resistência ao fungicida e incremento em produtividade sempre. O mesmo aconteceu para a mancha branca e cercosporiose e para o túrcico, né? Então, a gente associando aí o indutor de resistência ao fungicida, a gente consegue ter um incremento em produtividade por manejar melhor a sanidade da planta. Então, pessoal, num cenário onde a gente tem cada vez mais doenças, né, frente às baixas eficiências das moléculas, a gente não tem perspectiva de novas moléculas e estamos expondo as moléculas que a gente tem disponível hoje, existe a necessidade de se criar um manejo integrado de doenças, estabelecer, adotar estratégias para que a gente consiga fazer esse manejo sem maiores prejuízos. E aí a indução de resistência é uma escolha super inteligente, é um caminho que a gente pode tomar para não gerar resistência e trabalhar de forma não específica sobre diversos fungos. E aí, pensando nesse sentido, a gente traz o conceito Nutri Defenda, né, que é uma ferramenta para o manejo e sustentabilidade das tecnologias que já estão disponíveis. Lembrando que não é substituição de nada que a gente tem no mercado, né? É apenas uma complementação, é mais uma ferramenta para a gente trabalhar o manejo integrado de doenças através da adubação equilibrada. E aí a ideia é jogar com um time completo, né, para a gente poder marcar bastante o gol. Então, não é agir só sobre o patógeno, né? É agir sobre a defesa natural das plantas para a gente ter sucesso nesse manejo integrado de doenças e conseguir explorar mais o potencial produtivo dos materiais que a gente tem disponíveis para cultivo. Então, no melhor fungicida, é uma nutrição bem feita. E aí, pensando nisso, a gente apresenta para vocês aqui o Relief, que é um lançamento recente da Stoller. É uma solução que ativa a resistência natural das plantas, melhorando a sanidade de folhas, aumentando então a resistência a doenças e trazendo segurança no uso para o produtor. Então, é uma ferramenta que vem para complementar o manejo Nutri Defenda. Então, pessoal, de que forma que a gente encaixa o Nutri Defenda naquelas estratégias de manejo que nós começamos a discutir ontem, né? Então, eu vou aproveitar esse momento para a gente revisar um pouco do que a gente conversou ontem e aí a gente fala sobre como trabalhar a defesa de plantas aqui nesse momento. Então, tudo começa lá na semente, né, na semeadura, com a inoculação com azospirilo ou no tratamento de sementes ou no suco de semeadura, importante para fornecer nitrogênio ao longo do ciclo do milho, importante para fornecer nitrogênio desde o início do ciclo do milho, né, do estabelecimento da cultura, e tem ação também sobre o desenvolvimento do sistema radicular. A gente segue com a aplicação dos hormônios promotores em concentrações e balanço adequado, visando ainda trabalhar sistema radicular e diâmetro de caule, que é uma estrutura de reserva do milho super importante,
que vai contribuir para a manutenção das folhas e para o enchimento de grão lá na frente, como a gente conversou ontem, com o fornecimento de molibdênio ao longo do ciclo, para a gente conseguir metabolizar todo o nitrogênio que está disponível para a planta, e com o fornecimento dos micronutrientes que atuam em diversas frentes, né? São super importantes no processo de fotossíntese, na redução dos estresses oxidativos e, como a gente viu agora, na ativação da defesa natural das plantas. A gente segue com a mitigação de estresses em momentos importantes da cultura, onde o etileno em maiores níveis pode comprometer algum dos componentes de produtividade, né? No caso, a confirmação do número de grãos de fileira. Então, é importante a gente mitigar os estresses, os efeitos dos estresses, e a indução de resistência através do relief para complementar esse manejo do Nutri-Defenda. Não menos importante, né? A gente precisa, lá no enchimento de grãos, daquele estímulo fisiológico que eu falei, que vai atuar sobre o fluxo de carboidratos, né? Produção e fluxo de carboidratos, impactando diretamente no peso de 1.000 sementes, no peso de 1.000 grãos, que vai ter mais um componente de produtividade, nos dando assim, então, maiores rendimentos da cultura. Bom, de forma bem breve, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui, apresentar o conceito Nutri-Defenda e também o Manege, que são esse conjunto de estratégias visando explorar mais o potencial produtivo da cultura do milho. E aí fica aqui um convite para que vocês acessem as nossas redes sociais. Lá a gente sempre está divulgando alguns materiais com informativos técnicos, levantando algumas discussões, e fica o convite, seria muito bom ter vocês lá conosco, tá bom? Muito obrigado, desejo a todos uma excelente tarde.